Tô aqui tomando meu chimarrãozinho e nada melhor do que escutar uma boa música também. Setembro é um mês muito especial pra gente que é gaúcho, é um mês farroupilha. A gente não tem uma data só, nem uma semana, a gente passa o mês todo comemorando isso que pra gente é tão importante dentro da nossa cultura. E pra falar um pouco sobre isso nesse mês aqui no Sinta-se Bem, eu recebo hoje um dos músicos mais premiados do Rio Grande do Sul para conversar com a gente sobre violão gaúcho e como isso está inserido dentro da nossa cultura. Marcelo Caminha, seja muito bem-vindo ao nosso Sinta-se Bem. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, eu agradeço. Um abraço aos ouvintes aí também. É muito importante pra gente ter uma pessoa tão relevante na música gaúcha para falar sobre isso aqui no Sinta-se Bem, porque a música ainda é, dentro da nossa sociedade e da nossa cultura gaúcha principalmente, um fator tão importante quanto transformador. Então eu começo puxando esse papo aí, conversando contigo, que a tua especialidade é o violão gaúcho, e o violão é um dos instrumentos mais escolhidos dentre todas as pessoas, justamente para quando quer começar tocar algum instrumento, se aproximar um pouco da música, até fazer isso por hobby. Por que esse instrumento é o preferido aí das pessoas? O violão é o instrumento mais popular que nós temos, né? E ele é um instrumento que tem algumas peculiaridades assim que o favorecem no sentido da pessoa iniciar a tocar. Ele é barato de aquisição, né? Um instrumento relativamente barato, com 200 e poucos reais se compra um violão, até menos facilita, né? Coisa que outros instrumentos já não é tão fácil assim. São menos acessíveis. Não é? E o manuseio do instrumento, fácil de carregar, não é pesado, aquela coisa toda. E eu acho que também as pessoas enxergam muito, o violão está muito presente em tudo que se vê de música. Tem violão, 99% das músicas tem violão, né? E aqui no nosso contexto da música gaúcha não é diferente, né? Exatamente, tu é um dos precursores, principalmente no ensino do violão gaúcho. Qual é a principal diferenciação? Não seria uma diferenciação, acredito, mas os principais pontos que o violão gaúcho traz para se caracterizar como gaúcho? Pois é, cara, isso aí eu venho descobrindo com o tempo, né? Quando eu comecei a tocar violão, passando muito trabalho, que não tinha métodos, não tinha uma especialidade para se estudar, né? Lá nos anos 80, com 7, 8 anos de idade, começando a tocar violão, meu professor ensinou os primeiros passos, lá em Bagé, ainda na minha cidade, os primeiros passos, bem ensinados e tal, só que eu já queria tocar a música gaúcha, porque a minha família vem de tradições gaúchas, de CTG, de várias gerações de família, assim, ligadas ao campo e tal, e eu queria tocar música gaúcha, né? Só que quando eu fui chegar para estudar efetivamente a música gaúcha, eu não achei nada e não se achava nada. Não se achava nada de nada, na verdade, né? Porque tínhamos os livros, os métodos que vinham para nós e chegava em Porto Alegre. Até chegar em Bagé, lá no garrão do Brasil, como a gente diz, era muito mais difícil. Então o que acontece? Com o passar do tempo, eu comecei a dar aula de violão com 13 anos, logo que eu comecei a tocar, tive uma fase rápida assim, evoluí, aprendi bastante. Aí fui convidado para dar aula de violão na escola que eu estudava, com 13 anos. E aí foi minha primeira experiência como professor. Aí passaram-se o tempo e tal, e eu, quando cheguei em Porto Alegre, em 2001, que eu me mudei para cá, que a gente veio para Porto Alegre, eu comecei a desenvolver mais efetivamente as aulas de violão. Mas eram aulas de violão sem assim um compromisso maior com um curso pré-estabelecido, com uma metodologia, porque também não tinha metodologia, né? Aí o que eu fiz? Eu comecei a prestar atenção no jeito que eu tocava, acima de tudo, né? Como é que eu toco tal coisa, como é que eu faço tal movimento na mão, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo. E fui criando este método. E tendo a minha experiência como base, eu fui buscando
na experiência dos outros colegas, violonistas e tal. O Marcelo toca desse jeito, o fulano toca daquele. A gente escuta uma música gaúcha, tem uma sonoridade e tal. E aí eu cheguei a essa conclusão, o violão é o principal instrumento da música gaúcha, o principal instrumento, né? Sem sombra de dúvida que ele é presente em quase todas as músicas, as canções gaúchescas, nativistas, ele está presente. Então, foi graças a isso que hoje eu estou aqui à frente da Academia do Violão Gaúcho, que é uma academia de música online, a primeira do Rio Grande do Sul, 100% online, com vários cursos já exclusivos para o violão gaúcho. Quem conhece a cultura gaúcha já sabe disso, mas para quem não conhece, a gente está introduzindo esse assunto aqui no Sinta-se Bem, para que também procure um pouco mais a saber. Dentro da música gaúcha existem vários estilos, né? A música gaúcha ela já é por si só um grande guarda-chuva na música brasileira, e dentro da música gaúcha ainda a gente tem vários outros estilos. Como o violão gaúcho se insere nessa diferenciação desses estilos? Tu falaste muito bem, eu gosto sempre de frisar que nós estamos falando em música brasileira, né? Porque nós somos brasileiros, gaúchos brasileiros. Mas a nossa música gauchesca, ela abrange uma região geográfica que abraça vários países, vamos dizer assim, principalmente o Uruguai, o Nordeste e Norte da Argentina e o Sul do Brasil, um pouco do Paraguai também. Então, ela convive com essas influências, né, de vários países e forma o que nós podemos chamar tranquilamente de música gaúcha, né? Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos, como tu falaste também, bem lembrado, várias vertentes distintas da música gaúcha. Por exemplo, nós temos a vertente da música de fandango, de baile, aquela música que é feita para dançar, aquela música entretenimento, né? Nós temos a vertente da música nativista, que começa lá em 1971 com os festivais Califórnia da Canção e tal, que é uma música que tem uma linguagem poética, mais reflexiva, eu não vou dizer uma riqueza maior ou menor que o outro, não, ela tem uma característica de ser uma música para se escutar, acima de tudo, principalmente para se escutar. Então, é nesta música que como eu surgi dos festivais, eu comecei nos festivais, eu vim buscando esse conteúdo, inclusive o conteúdo didático para ensinar, baseado na música nativista, né? Então, assim que a gente tem, e abraçando tudo isso, a gente tem os ritmos musicais, né, que são diversos também, etc. Enfim, é um conteúdo muito vasto, uma riqueza muito grande e muito apaixonante da gente se envolver com tudo isso. E o violão, ele é um dos principais instrumentos que também ajuda a diferenciar esses ritmos dentro dessa vertente nativista? Certamente, porque é para o violão que a gente vai conduzir essa diferenciação, haja vista que cada ritmo ele tem movimentos na mão diferente para quem toca e para quem escuta, com o aperfeiçoamento da escuta, porque eu digo sempre que nós temos que ser ouvintes, temos que ser bons ouvintes de qualquer gênero musical. O senhor, a senhora que está assistindo a gente aí, nós temos que ser o ouvinte aquele ouvinte ativo que eu chamo, aquele que interage com a música, aquele que para escutar e ver o que está se passando na música ali, né? Esse é um ouvinte profissional, né? E a música gaúcha proporciona isso. Quando a gente vai se enfronhando no conteúdo e vai entendendo, o ritmo tal, a valsa, o tango, o bugio, a milonga, a vaneira, cada um tem uma pitadinha diferente da outra, né? E torna interessante essa experiência da audição, inclusive, não só de tocar, mas da audição também. Também de entender. Falando um pouquinho de cultura gaúcha, eu gosto sempre de tocar nesses assuntos sociais aqui no Sinta-se Bem. A gente sabe que a música ela é um fator transformador para a nossa sociedade hoje em dia, e principalmente na nossa cultura gaúcha, porque jovens que se inserem na cultura gaúcha, e tanto de centro de tradições quanto da própria música, produção musical, e enfim, nesse sentido, a gente sabe que é um bom caminho para ser trilhado, para que fique longe aí, um pouco longe do telefone, de computador e de até coisas que possam vir a desviar eles não vou dizer de um caminho correto, claro, porque não existe um caminho correto, exato, mas a gente sabe tudo que tem de adversidades por aí. A música é um ótimo caminho para que os jovens se profissionalizem, pensem na sociedade como um todo, se insiram como cidadãos, participem do processo cultural e se tornem cidadãos e pessoas que vão participar desse processo. Nesse sentido, o ensino do violão gaúcho, e começando pelas crianças, ele consegue aproximar essas crianças da música, da cultura, e pode ser um fator transformador para a nossa sociedade? Sem dúvida, eu tenho a experiência de vários anos, mais de 2 décadas, nos palcos da música gaúcha, tocando violão e tal, e como solista de violão.
E a gente exerce para as crianças uma referência, assim, que em muitos casos, assim, eles assistem os DVDs, os vídeos e tal, e pá, Marcelo Caminha solando violão, eu quero ser que nem Marcelo Caminha. As crianças, elas fazem a imagem do artista que querem trazer para elas, a gente serve de referência. Mas não simplesmente os jovens, eu acho que todas as idades, um instrumento musical na vida de uma pessoa é uma companhia eterna. É um antidepressivo, né, mais ideal que existe, né, porque em qualquer momento que a pessoa se vê sozinha, ou em solidão, em tristeza, em qualquer ideia que tenha a pessoa, ela vai para o instrumento e ela se renova, porque ela tem algo a fazer. E quando ela está estudando violão, né, porque uma coisa é você ter um violão em casa, pegar de vez em quando, outra coisa é você estudar um instrumento, né, estudar as técnicas e tal. Isso se potencializa ainda mais, né, porque a pessoa tem um desafio para a sua vida. E eu acho que aí também entra a questão dos jovens. Quando o jovem está estudando música, ele tem um desafio, desde uma vez que ele seja conduzido por uma metodologia que o leve para isso, ele tem um desafio, a cada dia um desafio maior. A gente que já toca isso há quantos anos, a cada dia se depara com uma diferença, com uma coisa a aprender. Né? E quando a gente tem esse estímulo para a nossa vida, a gente vai deixando de lado outras coisas e vai adquirindo esse hábito tão saudável, né, de ir evoluindo sempre, aprendendo uma nova atividade. Sem dúvida. A gente está chegando ao final do nosso bate-papo aqui com o Marcelo. Sem dúvida eu vou pedir para ele tocar mais pra gente aqui no Sinta-se Bem, pra gente terminar a entrevista com música. A gente começou tendo uma palhinha, mas eu senti que era muito pouco, então a gente vai ouvir mais um pouquinho. Antes de encerrar, Marcelo, eu queria que tu deixasse os contatos da escola online aí pro pessoal, porque já que a gente terminou falando dessa metodologia, de como isso pode ser transformador na vida da criança, do jovem e até de muitos adultos, com certeza, que estão aí com vontade de se aproximar. Fala pra gente como a gente acessa o teu conteúdo, como encontra pra... Perfeitamente, é Marcelo Caminha, Marcelo com 2 L's, Marcelo Caminha, se digitar ali qualquer buscador vai aparecer o nome e já vai ter o site do Marcelo Caminha, marcelocaminha.com, depois tem Facebook, Instagram, todas essas redes que a gente está presente aí também, ou um telefone, se você quiser anotar aí também, não tem problema, né? É o 519-9963-0570, falar com a dona Luci Caminha. E aí nós estaremos atendendo com o maior prazer a quem quiser chegar para nós, trazer as pessoas, trazer a família, os amigos para este mundo maravilhoso da paixão pela cultura gaúcha, do violão gaúcho, que é o nosso assunto aqui neste momento. Então já sabe, pega esse telefone, tira qualquer dúvida e vamos aproveitar agora um pouquinho de Marcelo Caminha aqui, que a gente também merece. Marcelo, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Pelo conteúdo sensacional. Muito obrigado pelas perguntas. E agora a gente fica com música. Um relincho de potro, um berro de touro e um cantar de galo, o rangir de um arreio, o acu de um cusco e o tombo de um pialo, um aboio de tropa, um murmúrio de sanga e um tinir de argola, um minuano na quincha, um ranger de cancela e um arrastar de esporas, um minuano na quincha, um ranger de cancela e um arrastar de esporas, uma tropa estendida, uma pega de potro, um prosear no galpão, um ronco de mate e um rufar de patas que hace tambores no couro do chão, um pontear de guitarra, um floreio de gaita e um cantar de fronteira, um gateado de tiro, um chapéu bem tapeado e um adeus na porteira, um gateado de tiro, um chapéu bem tapeado e um adeus na porteira. Este é o pago que trago, é o Rio Grande antigo, pois meu verso garante estas coisas que digo. São motivos de campo que carrego comigo, são motivos de campo que carrego comigo. Opa!
este é o pago que trago. É o Rio Grande antigo, pois meu verso garante estas coisas que digo. São motivos de campo que carrego comigo. São motivos de campo que carrego comigo. São motivos de campo que carrego comigo.